Olá amigos, tudo bem? Eu sou a Jaque e estamos começando mais um vídeo neste canal. O primeiro do ano, na verdade é o segundo, né? Porque o primeiro já foi. Eu vou começar o ano com uma coisa que eu comprei. Antes de mais nada, preciso dizer pra vocês que estou com um projeto pessoal de... Eu pensei em fazer um projeto pessoal de não comprar livro nenhum esse ano, mas... eu acho muito extremo pra mim, eu não sou uma pessoa que é muito consumista com livros. Eu nunca comprei mais de 10 livros ao mesmo tempo, então eu não considero que a minha relação com livros seja ruim no sentido financeiro da coisa. Mas eu tenho um desafio, porque eu tenho muitos livros aqui em casa que eu comprei em anos passados, que eu falei, quero ler, e nunca li. E eu quero ler eles, de fato, mas eu sempre fico pensando nos lançamentos. Ano passado eu fiz um projeto ali no segundo semestre de que eu só poderia comprar um livro físico novo se eu lesse 7 livros físicos aqui de casa. Não valia livro físico da biblioteca, não valia livro físico do Matheus, só livros meus, livros que eram inéditos pra mim. Então, eu podia comprar e-book, porque e-book é mais barato e eu não compro e-book com tanta frequência, mas livro físico não, porque eu precisava ler os meus físicos que estavam parados. E eu acabei, ano passado eu cumpri no início de dezembro mais 7 livros lidos, eu não comprei o livro ainda, eu resolvi comprar só agora. Tá aqui, eu já vou abrir, mas antes eu vou falar pra vocês o meu desafio de 2026, que será 10 livros lidos pra comprar um novo. Então, meu novo crédito é, após 10 livros eu posso comprar um livro. Ano passado eram 7, eu consegui ir bem, né, eu fiz esse desafio 2 vezes, porque eu pensei nele bem ali, no final do ano, nos últimos meses, e agora eu vou fazer esse desafio ao longo do ano inteiro. Então, eu li 7 livros ano passado e comprei um novo. Quando eu ler os 10 livros deste ano, eu vou voltar aqui pra vocês saberem quais livros foram, tá? Eu não vou fazer isso agora, porque eu acabei de ter essa ideia e o meu caderninho não tá aqui. Mas vamos pro unboxing, que é o que interessa. Esse aqui eu tava super empolgada. Eu tava em dúvida em qual comprar, mas eu acho que tinha que ser esse, não tinha outra escolha melhor no momento. Então, eu vou tirar junto com vocês. Tcharam! Catabases da R.F. Kuang. Eu tava tão empolgada pra esse livro. Eu achei que, quando eu fiz o Amigo Secreto da Jess, a minha torcida de livro era ou Catabases ou Alchemized. Um dos dois. Na minha cabeça, um dos dois eu ia ganhar. Acabou que foi Alchemized. Então, coube a mim mesma me dar este livro de presente, certo? Então, essa foi a minha compra após ter lido 7 livros. Eu namorei esse livro, gente, nas livrarias físicas, assim, muitas vezes. Eu já li a primeira página, eu já li a nota da autora, eu já folheei o livro. Mas agora eu tenho um pra chamar de meu, e o melhor desse livro é isso aqui, ó. Super maleável, uma delícia, não tem que ficar lendo assim, ó. Porque esse aqui é bem maleável, bem molinho. Bem bonito também, eu gosto desse labirinto aqui, que remete a uma pintura. Um belo dia eu estava na livraria olhando livros e o livreiro resolveu conversar comigo e ele me indicou Catabases. Eu falei, eu já li Babel da autora, eu só não consegui ler A Guerra da Papoula e tal. E ele me explicou que eu falei pra ele daquela treta, né, da internet, que é muito difícil, você tem que ler a Divina Comédia, Dostoiévski, Tolstói, Victor Hugo, todo mundo, quando na verdade não. Ele disse que, inclusive, na perspectiva dele, é o livro mais tranquilo da Kuang. Então, estou empolgada para ler e muito feliz que eu tenho mais um livrinho dela. Fico feliz que eu dei uma chance pra Kuang ano passado. Bom, gente, este foi o unboxing, o primeiro do ano, e não esperem que eu vá fazer outro unboxing tão cedo. Eu não acho que eu vou fazer, a não ser que alguém me dê um livro, porque eu só posso comprar mais um livro depois que eu ler 7. E uma coisa que eu tenho pra falar sobre esse meu desafio, eu fiz uma coisa. A minha wishlist de livros físicos, ela só tem 10 itens. Então, eu escolhi os livros, assim, top prioridades que eu gostaria muito de ter naquela lista. Então, quando eu for comprar o meu livro próximo, vai ser de lá. Pra criar um controle, não estimular esse consumismo de querer ler muitas coisas. Não necessariamente lá eu só posso comprar um livro por vez. Então, por exemplo, lá na minha wishlist tem uma trilogia completa num box, que eu gostaria muito de ganhar, que é a trilogia do Joe Abercrombie. Eu não lembro agora o nome, mas eu me interessei muito
pelo livro. E eu quero os 3, por que não? Então não tem problema. Mas a minha wishlist no momento só tem 10 itens e eu vou ter que me contentar com apenas estes 10 itens. E aí, se eu quiser trocar, se eu achar que um livro que eu quero ler mais prioridade do que outro, eu vou ter que pegar, remover um e colocar um novo. Eu acho que é um bom desafio. Quem sabe eu não termino o ano comprando todos esses livros e apenas eles, que eu não preciso de mais que isso. Como são 10 livros físicos, vai demorar um pouco pra eu bater a meta, porque as metas, né, de comprar livro novo, porque eu não leio tantos livros assim quanto parece. Então, fica aí a ideia pra vocês, se quiserem fazer, se quiserem se desafiar. É mais um desafio, e é mais um desafio financeiro do que qualquer coisa, porque livro eu sempre tô lendo, mas às vezes eu gasto dinheiro que eu podia ter deixado pra outro momento, ou podia ter colocar esse dinheiro em outra coisa, sabe? É isso, galera. Depois a gente conversa nesse vídeo. Ainda falaremos de Alchemized, porque eu ainda estou na página 370. Não li muito esse final de semana. E até mais. Oi, amigos. Eu comecei esse vídeo falando de livro novo. E eu vou continuar falando de livro novo, porque eu ganhei um livro. Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Esse livro eu ganhei do Matheus, do nosso aniversário de 3 anos. Inclusive, ele fez uma dedicatória muito bonitinha. O título tá falando aqui de coração. Então, talvez seja um livro que remeta ao amor. Não sei o que me espera nesta leitura. Basicamente, o Matheus escolheu este livro para me dar de presente, pois, segundo ele gosta de me desafiar. E ele não poderia comprar um livro diferente que não de Clarice Lispector, que eu já falei pra ele que eu me sinto meio burra lendo ela. Que eu não consigo sentir as coisas que ela tá escrevendo. A Clarice é muito uma autora de você não tem que entender, você tem que sentir, e eu nem entendo e nem sinto. Há exceções, mas assim, gente, eu li A Hora da Estrela e até agora tô tentando entender aquele livro. Eu já li ele 2 vezes, pra vocês terem ideia. Então, o Matheus me deu o quê? Mais um desafio. É um livro pequeniníssimo, minúsculo, mas eu tenho certeza que a densidade dele é muito maior do que isso. Ele tem menos de 200 páginas de história, porque o pós-fácil começa na 199. Amaram? E aqui atrás tem essa foto belíssima da Clarice. Então vamos falar agora dos livros que estou lendo. Hoje é 15 de janeiro e eu continuo com as mesmas 2 leituras do vídeo anterior, que são Amiga Genial e Alchemized. Alchemized eu tô na página 428, vou começar o capítulo 37. Eu tô quase na metade do livro. A metade é nesse post-it aqui, é um pouquinho mais pra frente. E eu tô na segunda parte. Eu só tenho uma coisa pra dizer sobre Alchemized, galera. A Helena precisa muito de terapia, essa menina, porque coitada, como ela passa por coisas. Ela passa por coisas no presente, em que o livro começa, e ela passou por muitas coisas no passado, antes dela estar onde ela tá agora, no presente. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, essa menina precisa de um choque de autoestima, muitas sessões de psicanálise, de terapia, assim, e ela é uma pessoa muito boa. Ela é tão boa que chega a ser ingênua e me irrita. Mas eu gosto da Helena, não tô falando no sentido de que eu detesto a personagem. É só que ela me irrita, porque ela poderia ser mais ligeira e ela, infelizmente, não é. Assim, ela sofre xenofobia, ela é uma migrante, o pai dela não pôde exercer a profissão dele enquanto médico, porque ele mudou de país. A galera falou assim, não, mas você não serve, porque você não estudou aqui. E tipo assim, gente, eles estão em guerra, sabe? É isso, esse tipo de coisa. E sobre a Amiga Genial, eu tô quase no finalzinho, galera. Eu tô na 287, então falta isso aqui. Mas eu simplesmente não termino esse livro, porque, como eu disse, essa semana eu fiquei doente e eu acabei optando por levar só o Kindle, e no Kindle tá o que mais, e desse livro não tem e-book. Então, eu fui lendo no meu tempo. Eu não sei se eu vou terminar amanhã, que é sexta, porque eu não sei se eu vou levar esse livro, apesar de faltar pouquíssimas páginas. Eu até pensei em terminar hoje, mas como eu tô ocupada com outras coisas, eu deixei pra lá essa ideia. O que eu posso dizer de Amiga Genial? É impressionante o quanto eu sou muito apegada aos inícios das coisas. Então, geralmente, quando eu tô lendo uma série, eu sempre gosto mais do primeiro livro do que dos outros. Nenhum ultrapassa o primeiro pra mim, sabe? Tipo assim, eu adoro Caminho dos Reis. Eu não acho que
Palavras de Radiância ultrapassa ele. Eu não acho que Sacramentadora, aliás, muito menos Sacramentadora passa ele. E aqui é a mesma coisa. E eu não tô nem falando deste livro, eu estou falando da parte 1, que a parte 1 é a infância. E, gente, como é bom ler a infância dessas meninas. Como foi bom. E, infelizmente, esse livro tem 330 páginas. Infelizmente, a infância só é contemplada por umas 90 páginas. O resto é tudo adolescência. E não é que me irrita isso, só que o olhar delas, como crianças, perante tamanha violência, injustiça, as coisas difíceis que elas viam no bairro, dentro das próprias famílias, na escola, era muito inocente. E ao mesmo tempo, você lendo como adulto, você consegue enxergar além dessa inocência da criança. A criança sabe que tem coisas estranhas acontecendo, que tal coisa não é legal e tudo mais, mas eu não sei, a voz narrativa de uma criança me pega muito mais do que de um adulto ou de um adolescente, enfim. Mas no momento, a gente tá se encaminhando pro final, e eu lembro que o final é um cliffhanger, assim, pra pegar o livro 2, mas eu não lembro o que acontece. Porque eu achei que o que acontecia no final foi uma coisa que já aconteceu, que foi anunciada muito antes. Então eu não sei o que é, de verdade, assim. Mas estou lendo, acho que até esse final de semana terminarei a Amiga Genial. Esse foi o update que eu pude dar, sem muito carisma, porque estou doente. Meu cabelo, finalizei ele ficou super esquisito, eu tô com medo de mexer e piorar a situação, então por enquanto ele vai ficar secando desse jeito. É que meu creme acabou, eu tô usando um outro que eu não gosto tanto, mas eu gastei dinheiro com ele, então eu vou usar até o final. Oi amigos, tudo bem? Hoje é 17 de janeiro, então estou aqui para finalizar este vlog da semana. Essa semana, amigos, foi bastante caótica pra mim, porque eu fiquei doente. O tempo está maluco, e literalmente maluco, porque teve um dia que eu cheguei no escritório e tava assim, super nublado. Era tipo 7 da manhã, super nublado, o dia escuro, feio, prestes a chover. Meio-dia eu saí na hora do almoço pra ir no mercado, um sol de 54 graus. E 4h30 quando eu fui embora, adivinha? Carinha de chuva, e de fato choveu. Então essa semana foi uma experiência meteorológica em São Paulo inexplicável. E isso foram todos os dias. Então não há corpo, organismo, saúde que aguente. Então eu fiquei doente, eu fiquei extremamente gripada. E não foi só eu, o Matheus também ficou. Tipo, começou do domingo pra segunda. Quarta-feira foi o pior dia, porque eu fui presencial e eu tava com o nariz tão irritado que ele tava coçando e eu queria arrancar meu nariz. Eu até falei pro Matheus daquele conto do Gogol, o Nariz, em que o personagem principal tem a sua vida roubada pelo seu nariz. E é muito engraçado. E eu falei assim, a minha vontade era tirar meu nariz da minha cara, porque tava coçando muito, muito, muito. Se alguém estivesse contando as minhas idas ao banheiro nessa semana no trabalho, saiba que eu precisei ir muitas vezes ao banheiro pra assoar o nariz e fazer a lavagem com soro. Porque tava assim, impossível. Daqui a pouco eu vou tomar o meu último remédio desses 5 dias. Eu fiz uma teleconsulta e a médica falou que realmente não era nada, não era garganta, não era nada, era realmente uma alergia, uma coisa assim, de mudança do tempo. E me irritou, mas tudo bem. Eu terminei faz 5 minutos a Amiga Genial e vim conversar com vocês. Agora que eu terminei a Amiga Genial, eu vou continuar apenas com a leitura de Alquemais. Só pra vocês saberem onde eu estou na metade, na página 494, no capítulo 44, se eu não tô enganada, eu tô no meio de uma cena. E como eu disse, a história tá interessante e eu tô lendo, e é isso. Eu tenho alguns comentários, mas eu vou deixar pra fazer só quando eu terminar o livro de uma vez. Terminamos a Amiga Genial. E, gente, esse ano eu tô lendo bem devagar, assim, hoje é dia 17, é o primeiro livro que eu termino no ano. Se fosse, sei lá, ano passado eu já teria terminado pelo menos 2. Mas tudo bem, vamos lentamente, na calma, na paz do Senhor. E que bom ler Helena Ferrante. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Leio Helena Ferrante. Tchau, fecha o vídeo. Bom, terminei Amiga Genial. Eu acho que eu já falei num take anterior, eu falei pro Matheus, eu não lembro. Mas eu falo muito com vocês e falo muito com o Matheus sobre os livros que eu leio. E a parte da infância delas é a minha favorita desse livro. Eu não sei quantas estrelas eu vou dar. Eu sei que no Scooby eu coloquei 4 estrelas da minha primeira leitura. Não sei. Eu não me lembrava de muita coisa mesmo. Então eu acho muito essa lógica de eu não releio o livro porque
eu sei como que é a história, ou eu gostaria de esquecer tudo pra ler o livro. Gente, eu esqueci tudo. Eu lembrava de pouquíssimas coisas, assim, eu lembrava de coisas muito específicas e o miolo eu não lembrava. Então, assim, eu sou a favor de releituras, sim. Tô muito feliz de ter começado o livro lendo Amiga Genial. É muito impressionante essa amizade, essa relação em relação a Lila e a Lenu, porque as duas se enxergam. Apesar da gente acompanhar a Lenu narrando e a gente vê que a Lenu coloca a Lila num patamar, assim, altíssimo, mesmo que a Lenu tenha as coisas dela, que são conquistas importantíssimas, a Lila, por outro lado, também faz isso com a Lenu. Então a Lila também diz, você tem que estudar, eu acho muito legal que você estuda essas coisas, porque ela não teve esse tipo de oportunidade. E é muito curioso uma espécie de duas reflexões que a Lenu tem aqui em relação aos pais delas, né? Porque ela tá lá numa cena muito importante e ela tá observando, ela observou todo mundo, mas aí é só agora, enquanto idosa, escrevendo, ela fala, agora que escrevo, percebi que naquele momento os nossos pais eram muito jovens. O pai de Lila o meu pai tinha 39 anos e a minha mãe apenas 35. E já tinha todo esse peso daquele contexto social, da quantidade de filhos, daquela relação com aquele bairro. Então é interessante que a gente só enxerga algumas coisas depois que o tempo passa. E o outro ponto é em relação à ascensão social mesmo. A Lenu, não que ela tenha realizado alguma ascensão social, mas ela tem uma ascensão educacional. Aqui o normal é que as meninas estudem até o Fundamental 1 e a partir daí vão para casa ajudar as mães nas tarefas domésticas ou, enfim, trabalhar e não seguem adiante com os estudos. A Lenu vai ao contrário disso e ela segue, ela continua estudando, mas ainda assim ela mora no bairro, ela volta ao bairro, então ela começa a alcançar coisas que seriam inimagináveis para os pais dela, para a geração dos pais dela, para a geração dos avós que ela teve, enfim. E aí ela volta pro bairro. Então é muito aquilo da personagem se confrontar com de onde eu vim e para onde estou indo. E nesse para onde estou indo, muitas vezes, enquanto pessoas individuais, a gente não consegue levar os nossos pais. E isso reflete muito na minha vida, porque eu fico pensando que, assim, hoje eu alcancei algumas coisas que para os meus pais eram inimagináveis. E eu só alcancei essas coisas porque os meus pais ralaram pra caramba pra me criar, pra criar meu irmão e tudo mais. E assim, não são coisas extraordinárias, eu tô falando de coisas triviais, assim. E nem é porque talvez eles tenham até acesso, mas não tenham hábito, sabe? Algumas comidas que eu já comi, que isso não faz sentido pros meus pais. Então, é muito, muito curioso, principalmente. Acho que o ambiente corporativo faz muito isso com a gente, né? A gente entra num ambiente em que tem muita gente diferente, muita gente com vivências completamente opostas à nossa, muita gente que vem de um contexto muito mais confortável, com muito mais privilégios do que a gente, e que já experimentaram coisas que ainda eu tô longe de alcançar, sabe? Justamente por conta do meu contexto. Então é um pouco isso, esse impacto que a Lenu tem de ela tá alcançando as coisas, ela tá estudando, ela continua aprendendo, enquanto ela vê os amigos do bairro, as amigas tendo que trabalhar na charcutaria, na sapataria, ou ajudar as mães em casa, ou casando muito jovens. Então é uma reflexão interessante aqui da nossa querida Lenu. Como eu sempre digo, leiam Helena Ferrante, leiam Amiga Genial, leiam toda a tetralogia. A minha tá lá em cima, não dá pra ver, mas estou feliz de ter lido. Eu não sei quando eu vou ler o próximo, como é uma releitura, eu não tô com nenhuma pressa, na realidade, de ler esses livros. Quando me der vontade eu vou ler. Bom, gente, eu vou encerrar este vídeo por aqui, esse vídeo sem muito carisma, sem muita coisa acontecendo, porque, né, a vida tem dessas coisas. E é começo de ano, janeiro é um mês bem parado, as pessoas ainda estão absorvendo tudo que elas viveram no final do ano, porque a gente tem muito essa cultura de final do ano, é festa, é gastar dinheiro com roupa, é fazer isso, fazer aquilo, só que chega janeiro, gente, uma hora o janeiro chega, então não dá pra viver como um dia após o outro. Outra coisa que fiz ontem, a minha gatinha, a Daphne, fez
16 anos de adoção. Pra vocês terem ideia, eu adotei ela há 16 anos atrás. Eu não sei exatamente quando ela fez aniversário, não sei mesmo, mas eu adotei ela 16 anos atrás. E ela, por acaso, no mesmo dia, teve que ir ao veterinário fazer exame. Coitada. Ai, gente, dá muita dó fazer exame em bichinho, mas é importante para acompanhar a saúde dela. Ela é uma gatinha idosa que tem problema renal, então de tempos em tempos eu tenho que voltar para fazer exames e ela vê a nefrologista. Então estamos essas próximas semanas, eu estou empenhada nisso. Fiz uns exames ontem, eu não quis fazer todos para não estressar ela, então em algum momento eu vou ter que fazer o outro exame, que é de hemograma, né? E depois levar ela para ver a médica. Então é isso, amigos. Estamos caminhando e, enfim, que seja um ano bom, não é mesmo? Obrigada por assistir mais um vídeo deste canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!